Olá, saudações a todos. Sou Sidney Railson de Lima Rufino, conhecido pelo nome artístico de Sidney Rufino. Sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, onde vivo atualmente no bairro do Valentim de Figueiredo, que fica na zona sul da cidade. Apesar de ter nascido aqui em João Pessoa, a minha infância aconteceu, na sua maior parte, no município de Uiraúna, que fica no Alto Sertão Paraibano, próximo a Sousa e Cajazeiras, que são cidades bem conhecidas do Alto Sertão aqui da Paraíba. Já na minha infância, fui criado pelos meus avós paternos, desde 1 ano de idade, no sítio Recreio, que fica no município de Uiraúna, como já havia falado anteriormente. Durante toda a minha infância, eu passei por questões que uma criança sertaneja passa. As idas a pé sozinho para a escola por uma longa distância, coisa que não é comum para as crianças aqui da capital. A convivência com o trabalho no roçado, apesar de não chegar a exercer o trabalho de lavrador, mas sempre acompanhei meus avós, que eram lavradores, que além de semear, plantar hortaliças, frutas, também cuidavam de caprinos, tínhamos algumas cabeças de gado e também uma grande quantidade de galinhas. Meu avô, Emílio Rufino de Jesus, ele vem do Quilombo Os Rufinos, em Pombal, e foi músico durante grande parte de sua vida. Ele compunha, integrava parte dos músicos que tocam na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, os quilombolas tinham alguns grupos musicais que tocavam nos festejos dedicados a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E meu avô fazia parte de um desses grupos. Então, durante grande parte da minha infância, eu acompanhei essas idas do meu avô de Uiraúna para Pombal, para fazer parte dos festejos religiosos e também dos profanos que ocorriam após a festa. E desde cedo o gosto pela cultura já me encantou em ver esses passos do meu avô sempre, ano após ano, seguindo o ofício dele de músico. E a forma como ele se dedicava a isso me chamava bastante atenção. Lembro também que vizinho ao sítio Recreio, que é o sítio da minha família onde cresci, há o Parque de Vaquejadas do município de Uiraúna. Acredito que hoje o parque deve estar desativado, porém na época eram muito comuns os festejos de vaquejada ocorrerem no parque. E aí durante os festejos no Parque de Vaquejadas de Uiraúna, eram muito comuns as apresentações de grupos musicais, como bandas de forró, trio de forró pé de serra, e minha avó costumava me levar à noite para ver esses festejos no Parque de Vaquejada. Então ali acredito que a iluminação dos palcos já vinha alimentando as minhas veias artísticas. Porém, acredito que o pontapé inicial para que eu conhecesse de fato a cultura foi quando, no ano de 2000, meu avô, por questões de saúde, precisou passar a residir em João Pessoa, onde nós já tínhamos alguns outros familiares, e permaneci durante alguns meses com minha avó no sítio Recreio Uiraúna. Porém, com o agravamento da saúde do meu avô, precisamos vir, eu e minha avó, também residir em João Pessoa. Chegando aqui, minha prima, Luana Flávia, era atriz e integrava um espetáculo que acredito que vocês que têm um pouco mais de experiência na cena cultural aqui em João Pessoa ou na Paraíba devem conhecer, que é o Tesouro do Coelho Pirata, que estava em cartaz no Teatro Santa Rosa. E aí eu me recordo como se fosse hoje, do dia em que minha tia, que era a mãe de Luana, me levou para assistir, para ver Luana atuando no espetáculo Tesouro do Coelho Pirata no Teatro Santa Rosa. Então ali foi a minha primeira experiência com as artes cênicas. Foi ali onde eu pude, pela primeira vez, compor uma plateia de um espetáculo. Foi a primeira experiência com a caixa cênica, mesmo que fosse só de vê-la, mas foi a primeira experiência, de fato, com o teatro. Essas experiências com teatro na escola e na igreja me conduziram para um caminho um tanto profissional. Por volta do ano de 2010, eu corria numa igreja próxima a que eu frequentava, uma igreja também católica, que é a Santo Antônio, localizada também em Mangabeira. Ocorriam as Paixões de Cristo com a juventude. E aí, a convite de uma amiga minha, que também é atriz e produtora cultural, a Priscila Rodrigues, eu passei a fazer parte do elenco da Paixão de Cristo. Consequentemente, auxiliava ali na confecção de cenários, de figurinos, alguns toques de direção. Então,
Tudo isso se desenvolveu entre 2010 e 2013. No ano de 2013, Priscila Rodrigues me faz um convite para participar de uma oficina que o grupo de teatro Soluar estava organizando no Procinde, que é uma região ali do bairro de Mangabeira. E aí Priscila me informa que haveria essa oficina de teatro com o ator e diretor Edilson Alves, que vocês obviamente conhecem. E aí, após a culminância dessa oficina, haveria uma seleção de elenco para encabeçar o elenco de um novo espetáculo da Companhia de Teatro Soluar. Então, acompanhado de Priscila Rodrigues e alguns outros atores que já faziam o espetáculo A Paixão de Cristo ali na Igreja de Santo Antônio, no bairro de Mangabeira, nós fomos participar da oficina de teatro proposta pelo Soluar, direcionada por Edilson Alves. E aí, com a culminância da oficina, foram selecionados alguns atores para integrar o elenco do espetáculo, que posteriormente veio a ser chamado A Noia, com direção de Edilson Alves. E entre os selecionados estávamos eu e Priscila Rodrigues. No entanto, devido a problemas pessoais, Priscila Rodrigues não pôde prosseguir no elenco. E eu fui a fundo, continuei participando da preparação de elenco para compor o espetáculo que a CIA Soluar pretendia trazer para João Pessoa, que até então não tínhamos nome. Seria um espetáculo com temática antidrogas. E dentro do processo criativo do espetáculo, do trabalho com o elenco, de preparação de elenco, de desenvolvimento do roteiro, que foi tudo feito conjuntamente com os atores que já integravam a CIA Soluar e eu que fui o ator convidado, entre outros atores convidados também. Dentro de todo esse processo criativo surgiu o espetáculo A Noia, que estreia no ano de 2013. E após o meu início com o grupo Soluar, no espetáculo A Noia, fui compor também um elenco da Caradupla Coletivo de Teatro sob direção da Letícia Rodrigues, que em 2014 realizou o primeiro espetáculo que eu participo ainda enquanto ator, A Caverna do Dragão. E em 2015 tivemos também uma outra montagem, que foi uma Paixão de Cristo, onde eu fui o Jesus. Foi uma proposta que a Letícia Rodrigues traz para que o bairro de Cruz das Armas pudesse ter uma Paixão de Cristo com o Cristo Negro. E aí foi o espetáculo Cruz e Armas Mataram Jesus, em 2015. A partir daí eu passo a compor o elenco fixo da Caradupla Coletivo de Teatro, realizando diversos espetáculos. A Cigarra e a Formiga, Sim Senhor, onde tenho prêmios nacionais com esse espetáculo em atuação. O Surto, a Comédia, onde também tenho prêmios nacionais atuando neste espetáculo. E é atuando dentro do coletivo Caradupla de Teatro, onde as minhas atividades enquanto produtor, executivo e diretor de produção, elas acontecem. Em 2017, o grupo busca expandir-se nacionalmente e é aí onde realizamos a primeira viagem para participar do Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no ano de 2017, com o espetáculo O Surto, a Comédia. Então, a partir dali, eu passei a realizar atividades que já realizava devido ao meu contato anterior com rotinas administrativas devido a estágios e outras atividades que fiz em repartições públicas e adquiri essa expertise tratando-se de relações administrativas e todas essas questões que permeiam ali a produção executiva, passando já para a direção de produção, que são, obviamente, atividades diferentes. E aí, em 2017, eu passo a gerenciar o elenco, gerenciar o grupo, cuidando do currículo, de confecção de currículo, confecção de documentação dos atores, DRT, entre outras coisas. Aquisição de passagens, aquisição de hospedagem, todo esse trabalho de produção executiva, além de captação de recursos em editais, que foi algo que também surgiu em 2017, com a realização da primeira Paixão de Cristo com o apoio da Funjop, que é a Fundação de Cultura aqui do município de João Pessoa, Vendedores da Paixão, que foi a primeira Paixão de Cristo do bairro de Jaguaribe, ali na feira de quarta-feira. Então, a partir desse edital, eu também passo a atuar na captação de recursos, não só em editais municipais, como também estaduais e nacionais, a exemplo de editais da Funarte, ou editais que trabalham com incentivos fiscais. O mais famoso deles, a Lei Rouanet, onde também já realizei captação de recursos junto à Fundação Vale e a diversos outros entes que trabalham com essas leis de incentivo à cultura, essas leis de incentivo fiscal à cultura.
Então, 2017 foi o pontapé inicial e a partir de então eu passo a realizar as atividades de produção executiva e também de direção de produção quanto à montagem dos espetáculos aqui em João Pessoa ou até mesmo fora daqui da cidade. Quando há a presença do grupo, eu me dedico também à direção de produção. Quando o grupo chega à cidade, quando há alguma apresentação prevista para tal dia, a direção de produção também fica ao meu cargo. E um outro marco dentro da minha carreira enquanto produtor executivo e diretor de produção é em 2018, quando eu fundo o grupo Pantarrei CIA de Teatro e Dança, que é nada mais que uma reformulação de um grupo de jovens que realizavam Paixões de Cristo no bairro de Mangabeira. E aí, com o afastamento da direção desse grupo, eu pego alguns desses jovens e fundo esse grupo de teatro, que é o Pantarrei CIA de Teatro e Dança, e estamos aí até hoje realizando diversas atividades nos bairros de Mangabeira, Valentina e também em outros bairros da cidade de João Pessoa. E em 2019 eu tenho o marco principal dentro da minha carreira de produção executiva, que é quando eu fundo legalmente a Recreio Produções Artísticas. E aí dentro da Recreio Produções Artísticas são realizadas atividades principalmente de produção executiva, onde eu atuo ao lado do meu companheiro, Rafa Santos. Hoje nós trabalhamos nesse formato de colaboração aqui na Recreio Produções Artísticas, que é basicamente essa sala multiuso que eu estou ocupando nesse momento e que foi um fato essencial para alguns artistas aqui da cidade, pois em 2019 nós ainda não sabíamos, mas em 2020 seríamos atingidos pela pandemia do Covid-19. E aí, a partir de 2019, a Recreio Produções Artísticas já passa a assessorar alguns artistas com as questões burocráticas, seja ligado à Receita Federal, CNPJ, questões fiscais de ISS, ou mesmo na produção de currículos e comprovações artísticas, que são atividades básicas que nem todo artista, infelizmente, consegue realizar, e aqui na Recreio nós fazemos todo esse assessoramento. E aí, em 2020, com o advento da pandemia, surgiram, além de alguns editais municipais e estaduais para socorrer os artistas que estavam em colapso, surgiu a Lei Aldir Blanc, que em 2020 a Recreio Produções Artísticas conseguiu aí auxiliar em torno de 35 artistas individuais e grupos para que conseguissem alcançar esses recursos que socorreu boa parte da classe artística aqui no estado da Paraíba, principalmente em João Pessoa. E aí, durante todo o ano de 2020, houve esse assessoramento para os artistas, para que conseguissem criar ou mesmo dar continuidade aos seus projetos com esses recursos da Aldir Blanc e outros recursos também que o estado e o município acabaram injetando em socorro à classe artística. E em 2021, a Recreio Produções Artísticas segue ainda acompanhando novos artistas para que tenham novamente acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. Quanto à oferta de atividades de formação, sim, já ofertei algumas atividades de formação, não voltadas para a produção executiva. Apesar de ser um grande desejo, já estamos aí com planos, já estou com planos de ofertar atividades de formação voltadas para a produção executiva, ensinar os empreendedores culturais algumas dicas ou mesmo truques para que eles consigam alavancar seus projetos em termos de produção executiva. Porém, as atividades de formação a que estive voltado giravam em torno de diversos aspectos da cultura, seja a aula de percussão com o grupo Maracastelo, seja aulas de capoeira, sejam aulas de teatro, sempre atuando ali na supervisão e na direção de produção dessas atividades, ou mesmo sendo o ministrante das atividades, como foi o caso das atividades de teatro. Boa parte dessas atividades de formação foram destinadas aos sócio-educandos da Fundac, nas unidades CEA, SEGE e CSE, aqui da cidade de João Pessoa, através de alguns projetos que tenho implementado junto à Fundac Paraíba. Dentre os trabalhos mais significativos que realizei, eu gostaria de elencar foi o Cortejo da Paixão, que foi um projeto realizado em 2019 com o apoio da Fundação de Cultura de João Pessoa, que consistia basicamente em encenar apresentações da Paixão de Cristo nos residenciais do Minha Casa Minha Vida, aqui na periferia de João Pessoa. Havia uma demanda muito grande em descentralizar o espetáculo da Paixão de Cristo, que anteriormente ocorria apenas no ponto de 100 réis, que é um ponto mais central da cidade. Isso ocorreu, as Paixões de Cristo passaram a ser nos bairros,
Contudo, ainda assim, essas pessoas que estavam inseridas na periferia, principalmente nesses residenciais, não acessavam as encenações desses projetos. Então, foi quando eu tive a ideia de conceber a Paixão de Cristo, o Cortejo da Paixão, e levar esse espetáculo para esses residenciais. Foram beneficiados aí 2 residenciais, temos em torno de 900 famílias beneficiadas, contando nos 2 residenciais, com apresentações pela manhã e no final da tarde, onde o grupo de teatro chegava com um arrastão de maracatu, convidando aos moradores para que se direcionassem a um ponto central no condomínio, e chegando lá era encenado a Paixão de Cristo. Então acredito que esse foi o trabalho mais significativo que já produzi. Além de produzir, também cheguei a encenar dentro desse projeto e produzir esse espetáculo. É o que eu costumo atribuir a todo o trabalho que eu faço, em termos de produção executiva principalmente, que se trata da democratização do acesso à cultura. Então, quando nós temos uma cultura acessível a todos, eu acredito que isso contribui para que o Brasil seja cada vez melhor. O principal problema para o desempenho da minha função antes da pandemia, como boa parte dos artistas, era a questão financeira. Apesar de termos uma demanda muito grande de trabalho, aqui no nosso estado ainda a cultura é pouco favorecida com grandes projetos que consequentemente tragam uma remuneração satisfatória para o desempenho dessas atividades. Porém, esse problema ele era enfrentado sempre com perseverança, sempre primando pelo fazer cultural, sem destacar aí a questão financeira. Então, por diversas vezes, houve um empenho para que o projeto ele fosse levado à frente, mesmo com pouquíssimo retorno financeiro. E aí o retorno financeiro vinha de outras fontes, como a ajuda de familiares, ou até mesmo trabalhos fora da cultura, né? Trabalhos com telemarketing, já realizei trabalhos no telemarketing atendendo chamadas em um call center aqui da cidade. Tudo isso para suprir minhas necessidades financeiras, como aluguel, água, luz, internet, que até mesmo auxiliavam nas atividades de produção executiva. Com a chegada da pandemia, as atividades foram afetadas severamente. Então, toda e qualquer produção cultural aqui no nosso município, no nosso estado, até mesmo no Brasil, ficou parada pelo menos por 8 meses. Então, durante esse período, surgiram algumas alternativas para driblar essa crise na cultura. Alguns entes estatais, até mesmo, proporam para os artistas alguns editais para atividades por live, que são as atividades nas plataformas de streaming. Então, aí foi uma boa alternativa para driblar esse problema do cerceamento de trabalho devido à pandemia. Então, aproveitando esse gancho da gravação do projeto de Dani Barbosa, Pedra Polida, sim, já houve um retorno das atividades que está sendo gradativo, porém já tem tomado um corpo bastante interessante a produção executiva e direção de produção de espetáculos, de eventos e atividades culturais no geral aqui no nosso estado. E aí dentro dessas atividades, seja de gravação de espetáculos ou de produções de outros artistas, seja no deslocamento para ir a algum escritório, a algum órgão aqui para tratar de documentação, para tratar de produção executiva, sempre tenho primado pelos cuidados contra o Covid-19, né? Sempre fazendo uso da máscara, do álcool em gel, fazendo a asepsia das mãos sempre. E também já estou com as 2 doses da vacina e esperando a dose de reforço, é claro. Quanto aos recursos públicos, sim, eu já consegui acessar alguns recursos públicos, até porque é um trabalho que eu já realizo há alguns anos, de captar recursos. Então, esses recursos já foram captados também ao meu favor para realizar algumas atividades, como é o caso do Cortejo da Paixão, que foi uma atividade que eu já citei aqui anteriormente no vídeo. Já fui sim financiado ou premiado com recursos públicos e caso venha a receber os recursos do edital Wills Leal, eu pretendo aplicar esses recursos na expansão dos materiais que nós temos aqui na produtora e aí pretendo adquirir materiais de áudio e vídeo para captar ainda melhor, sejam vídeos, sejam fotos dos nossos clientes, dos meus clientes,
e poder realizar cada vez mais uma produção executiva mais consistente e de qualidade, para que assim consiga acessar ainda mais recursos em favor da classe artística.